Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje a gente vai seguir com os vídeos de One Punch Man aqui no canal e dessa vez, finalmente, a gente teve o retorno de Garou. Sim, o antigo caçador de heróis está de volta. Tudo isso depois de ter atingido o auge de poder e vencido todos os heróis mais poderosos de One Punch Man. Garou finalmente voltou e o que isso significa? Vamos falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, se eu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 6.000 likes nesse vídeo de hoje, eu conto muito com você. Eu também espero que você possa se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, em One Punch Man, o Garou foi o vilão que mais se aproximou do auge do poder. Ele foi o único que conseguiu lidar com mais de um soco do Saitama, sim, mais de um golpe sério do Saitama, e ele conseguiu elevar muito o seu poder a ponto de vencer todos os heróis mais poderosos. Sim, o Garou, como a gente sabe, ele chegou ao ponto de quebrar o seu próprio limitador. Ele não ultrapassou como o Saitama, mas sim teria o quebrado. E então ele conseguiu assim passar dos limites de poder que antes ele tinha. Então com isso, seu objetivo de vencer todos os heróis basicamente se tornou algo simples. E no meio da batalha da Associação de Monstros, ele praticamente venceu todo mundo. Todos os heróis mais poderosos passaram a enfrentar o Garou e ele com uma certa facilidade venceu a maioria dos Rank S da Associação de Heróis, inclusive a própria Tatsumaki. Nenhum dos heróis teve força suficiente para lidar com o Garou e ali ele cumpriu o seu próprio objetivo, até que o Saitama chegou. Vale lembrar que quando o Saitama se aproximou daquela luta, onde todos os heróis estavam caídos, o Garou se recusou inicialmente a lutar com ele, porque acreditou que o Saitama não era alguém forte o suficiente para isso. Ele dizia que o Saitama só acabaria se machucando, e por ele não ser de alto rank, ele não deveria ter poder para o enfrentar, por esse motivo ele não o faria mal. Garou se recusou a enfrentar Saitama porque acreditou que a diferença de nível era muito grande. E realmente era, mas não do jeito que ele imaginava. Então aí a gente viu a batalha dos dois e realmente vimos que o Saitama tava lutando com ele pra demonstrar pro Garou que ele estava completamente errado com tudo que acreditou. Ele dizia que o Garou não era uma pessoa ruim e, como a gente sabe, ele tinha sim interesse em vencer todos os heróis, mas ele protegia as outras pessoas. Ele não estava do lado dos heróis, mas ele também não estava ao lado dos monstros. O Garou era uma espécie de anti-herói. E então naquele momento, lutando contra o Saitama, ele passou a ganhar novas formas, novas transformações, principalmente depois dos golpes do Saitama. Mas sempre que ele voltava, sempre que o Garou voltava, o Saitama dizia que ele estava cada vez mais fraco, porque ele estava dependendo do poder de monstro e não das suas próprias habilidades, e basicamente, o Saitama o venceu completamente e deixou que ele escapasse. O Garou saiu correndo e obviamente, como a gente sabe, se o Saitama quisesse o pegar, ele realmente poderia ir atrás dele, ele poderia o alcançar com uma certa facilidade, mas ele deixou que o Garou fugisse. Depois disso, a gente ficou muito tempo sem ouvir falar dele, e agora, mais recentemente, no webcomic de One Punch Man, a gente viu uma nova associação de heróis surgindo, que agora não se chamava mais Associação de Heróis, e sim New Heróis. Um grupo de heróis aparentemente criado pelo filho do Blast, Blue. O garoto se dizia filho do Blast e criou uma associação de heróis porque dizia que a outra associação não estava funcionando. E aí neste ponto a gente tá vendo uma batalha interna entre as duas associações, praticamente isso, onde a New Herói acaba diminuindo a força da associação, que está lutando pra sobreviver, está lutando pra se manter, agora sem ter vários dos seus heróis antigos lutando ao seu lado. Tatsumaki ainda permaneceu na antiga associação, vários outros heróis também, mas a gente tá vendo que a New Herói neste ponto, eles estão indo atrás de alguns heróis da antiga associação, não só isso como também alguns antigos inimigos. Por exemplo, o próprio Sonic. Eles foram atrás do Sonic e tentaram o pegar, mas ele não foi o único aparente vilão ou anti-herói que foi alvo da New Heróis. Não, outros inimigos da associação de heróis também foram perseguidos e então, no meio de tudo isso, eles conseguiram localizar Garou. Neste momento a gente viu que sim, ele ouviu o que o Saitama disse. Depois de ser derrotado pelo herói, o Saitama dizia que o Garou tinha que mudar de vida, ele tinha que ser alguém melhor e ele tinha que seguir o seu coração de verdade. Ele não era realmente um vilão e o Saitama não o enxergava como alguém ruim. Ele dizia que o Garou na verdade era muito gentil. E então a gente via que Garou tentou mudar um pouco a sua aparência e arrumou um emprego. O Garou tava tentando mudar de vida, mas foi então que a New Heróis foi em peso pra cima dele. Vários heróis foram correndo atrás de Garou e então todo mundo começou a se perguntar o que aconteceria a partir daí, pois como a gente sabe, o Saitama começou a falar que quanto mais ele evoluía como monstro, mais fraco ele estava se tornando e etc. E então muita gente começou a acreditar que o Garou havia perdido as suas habilidades, havia perdido seus poderes. Quando viram então ele trabalhando, tiveram certeza disso, mas não, obviamente Garou não havia ficado mais fraco, ele tem os seus próprios objetivos, ele tem a sua própria motivação. Mesmo assim, ele não havia perdido os poderes e como a gente sabe, desde o início ele sempre foi muito poderoso, a ponto de enfrentar Bang Bomb de uma vez só, sozinho. Então neste ponto a gente viu vários dos heróis da New Heróis, inclusive o próprio Suiryu, e todos eles estavam fortificados com armaduras. Como a gente sabe, a New Heróis eles não trabalham apenas com a força dos próprios heróis, na verdade eles não acreditam na força dos próprios heróis e acreditam mais na tecnologia. O próprio Blue aparentemente não tem nenhum poder
poder e depende extremamente das armaduras criadas pela New Heroes. Uma armadura que aumenta muito o poder e qualquer tipo de capacidade que um herói tenha. Mas então agora esses heróis, eles acreditaram que seriam capazes de vencer Garou. E víamos então um grupo de 10 heróis indo pra cima dele, mesmo ele não querendo lutar, e a gente via então todos esses heróis indo direto ao chão, e Garou nem mesmo precisou os atacar. Ele simplesmente saiu andando em direção a eles enquanto permanecia sendo atacado, e depois disso a gente viu uma queda de todos esses heróis. O próximo adversário então foi Suiryu. Ele a gente sabe que é mais forte, que ele é mais poderoso e também mais habilidoso do que os outros heróis ali. Mesmo assim ele estava enfrentando o Garou, e mesmo tendo aquela armadura, ele seguia mostrando que não era tão forte assim, pelo menos não tão forte quanto o antigo caçador de heróis. Afinal ele atacou, e atacou, e atacou, e o Garou não sentia nada. Foram diversos golpes de Suiryu e o Garou mal se defendia. Ele seguia atacando a ponto de derrubar o anti-herói, mas Garou não fez absolutamente nada. Isso mostra o quão impressionantemente forte o Garou seria, porque nos golpes iniciais ele poderia ter vencido o Suiryu com uma certa facilidade. Afinal ele simplesmente ficou resistindo a todos os golpes e muitos deles nem mesmo fizeram efeitos, e aquela armadura aumentava muito o poder do artista marcial. Isso, como eu disse, mostra o quão incrivelmente forte o Garou é, sim, a ponto de possivelmente até agora, neste momento, o único que deve ser capaz ainda de enfrentar o Garou seria o Saitama, ou algum herói extremamente poderoso de rank S. Já a maioria dos outros heróis não teriam força o suficiente para o enfrentar, afinal ele foi capaz de vencer um grande grupo de heróis da New Heroes sem precisar lutar. Então, basicamente, o nível de poder do Garou não deve ter diminuído quase nada. Ele ainda se encontra incrivelmente poderoso e agora ele tem outras motivações, o que faz com que os seus poderes inclusive possam até mesmo aumentar. Afinal, neste ponto ele está seguindo os conselhos do Saitama. E aí a gente se pergunta, o Garou até agora ele tentou mudar de vida, tentou deixar de ser um vilão aparentemente, só que ao mesmo tempo a gente tá vendo que ele segue sendo atacado pelos heróis, o que pode fazer com que ele acabe mudando de ideia e decida voltar a ser um vilão. E como a gente sabe, foi muito difícil parar o Garou da última vez. Basicamente ele era imparável, ninguém conseguiu pegar. E se ele voltasse agora, o mesmo problema poderia se repetir. E existe essas duas possibilidades, do Garou voltar a ser um vilão, e assim, obviamente, quem teria que lutar com ele novamente, quem teria que o parar seria o Saitama. O careca de capa teria que voltar pra esse combate, o que demoraria um pouco, afinal o Saitama tá um pouco ocupado. Como a gente sabe, ele está fazendo um protesto pra tentar mudar o nome de herói dele, que ele não curtiu muito. Mas existe a possibilidade sim dele ter que enfrentar o Garou novamente, agora com o Garou sendo quem ele realmente é e não uma versão monstro. Mesmo que o Garou volte neste ponto a ser um vilão, ele possivelmente não voltaria a ter aquelas transformações, ele seria contra aquilo, justamente porque ele foi derrotado pelo Saitama e o Saitama o chamou de fraco. Então agora o Garou deve estar querendo se fortalecer com o seu próprio poder, com sua própria força. Outra possibilidade que eu citei que poderia existir seria o Garou acabar trabalhando ao lado do Saitama, acabar se tornando um herói. Afinal, como a gente viu em One Punch Man, o Saitama costuma enxergar bondade nas pessoas. Ele fez isso com o Garou, dizendo que ele era gentil, e ele fez isso com o Sweet Mask também, inclusive o salvando e passando por cima da New Heroes. E basicamente o Genos teve que enfrentar aquele garoto pra impedir que ele se aproximasse de Saitama, pra impedir que ele tentasse fazer alguma coisa contra o herói. Então nesse ponto a gente tá vendo que novas revelações e um novo destino está se aproximando de One Punch Man a partir de agora. E o Saitama pode até mesmo acabar ganhando grandes novos companheiros, como por exemplo o King e o próprio Garou. Ele pode acabar lutando ao lado do herói. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam do retorno do Garou e se vocês estão acompanhando a webcomic de One Punch Man também, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!